Paz do Senhor, paz de Deus, aqui é o Cooperador Elias Almeida. Essa aqui é a leitura bíblica diária. Hoje é dia 12 de junho de 2023. E o texto em que nós vamos falar um pouco neste vídeo é sobre o nascimento de Jesus Cristo. E o texto em que se encontra essa linda passagem, em Lucas, capítulo de número 2, verso de número 7, que diz assim: E ele deu à luz ao seu primogênito, e envolveu com tiras de pano e colocou sobre uma manjedoura, pois não havia lugar para ele na hospedaria. Nós vemos que o nascimento de Jesus, ele é algo muito lindo, um grande cumprimento de profecia. Nós vemos que em Gênesis 3,15 Deus lança uma profecia sobre a terra. Nós vemos que Satanás ele planeja a queda do homem, mas Deus também planeja a salvação do homem. E isso é cumprido quando a Bíblia relata que Jesus nasceu, ou possivelmente também, a Bíblia relata que ele se chamava Emanuel. A Bíblia também dá a tradução dizendo Deus é conosco. Nós vemos que Mateus, Marcos, Lucas, os três sinótipos de Jesus, eles vão ser mencionados, mas de maneiras diferentes. Pois Mateus escreve o que viu, Marcos escreve o que ouviu e Lucas escreve o que pesquisou. É muito lindo esses sinótipos de Jesus. Nós vemos também que o Antigo Testamento, em maioria das passagens, ele tem Jesus como menção. Tem profecias de Jesus no Antigo Testamento. Alguns dos profetas vai ser bem específico sobre a vinda de Jesus. E eu separei alguns tópicos aqui, onde alguns versículos e os nomes dos profetas em que Jesus apareceu. O primeiro, Miqueias, disse que o Senhor nasceria na cidade de Belém. Esse fato se consumiu em Mateus capítulo de número 2, verso de número 1. Segundo, o grande profeta Jeremias avisou que o Senhor Jesus seria descendente do rei Davi, da tribo de Judá, e que ele vinha para estabelecer o seu reinado espiritual sobre a terra. Jeremias 23, 5. Esse fato se consumiu em Mateus capítulo de número 1, verso de número 1. O profeta Daniel informou aos hebreus daquela época sobre quantos tempos levaria para o Senhor Jesus vir e esse mundo e começar o seu ministério. Daniel 9, 25. O profeta Zacarias trouxe a imagem da entrada triunfal do Senhor Jesus em Jerusalém. João 12, 12. Dando detalhes que ele viria montado sobre um jumentinho. Zacarias 9, 9. Esse profeta também adiantou para os hebreus de sua época que o Senhor Jesus seria traído por 30 moedas de pratas. Zacarias 11, 13. E por último, o profeta que tem uma das maiores biografias, Isaías, foi o profeta que mais falou sobre a vinda de Cristo. Ele anunciou os milagres que o Senhor Jesus faria durante a sua missão em forma de homem. Isaías 35, 4, 6. Acrescentou detalhes, por exemplo, de como seria o sofrimento e doloroso caminho do Salvador até a cruz. Isaías 53, 5, 7. E que seu reinado entenderia até o mesmo para os não-judeus. Isaías 11, 10. É interessante, é muito interessante, como Jesus é bastante mencionado no Antigo Testamento. Nós vemos que Jesus também, no Novo Testamento, ele cumpre um dos maiores mandamentos. Jesus, ele cumpre sim o mandamento. O mandamento não só serviu para os homens, mas também Jesus veio e mostrou que ele, assim como ele, nós também pode cumprir a lei, seguir a lei.
Jesus, ele cumpriu o mandamento: honrai teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem na terra. Nós sabemos que o ministério de Jesus durou 3 anos. Jesus assume o ministério com 30 anos e com 33 ele é levado na cruz. Nós vemos que Jesus, ele vai dar um grande espaço-tempo. Mas por que Jesus foi assumir o ministério só com 30 anos? Sendo que com 18, no século 21, os jovens já são maiores de idade. Nós vemos que na lei judaica, os moços, vamos dizer assim, eles só eram considerados homens adultos depois dos seus 30 anos. Até então, antes dos seus 30 anos, eles eram submissos aos seus pais. Eles tinham que cumprir a lei. Então Jesus, ele cumpre essa lei. Então Jesus, ele cumpre essa lei para mostrar que assim como ele, nós podemos também ser firmes e fortes e fiéis na palavra do Senhor. Assim, meus irmãos, nós também vemos o quão foi difícil o nascimento de Jesus. Jesus mal tinha nascido e já estava sendo perseguido pelo rei Herodes. Mal tinha vindo ao mundo e já estava sendo perseguido por causa da palavra, do cumprimento e por causa de mim e de você. Amém, meus irmãos? Que nós possamos reconhecer que Jesus, ele veio em formato de homem, se entregou na cruz, subiu ao Pai e está intercedendo por nós, está ouvindo, assim como a Bíblia diz, que ele mesmo diz: filhinho, essas coisas escrevo para que não pequeis. Olha só quão lindo é, nós temos um advogado fiel do nosso lado, Jesus. E assim, meus irmãos, nós podemos ver um pouco sobre a passagem, o cumprimento da profecia. Um grande detalhe, que a profecia, ela não aleluia, não se quebra. A profecia, se você esperar no momento certo, na hora certa, fé e coragem e obediência à palavra do Senhor, a profecia, ela não se quebra. Nós vemos que a profecia foi feita lá em Gênesis 3,15, mas só foi cumprido lá no Novo Testamento. Olha o quanto tempo passou, mas o mais interessante ela foi feita em Gênesis 3,15, foi lançado sobre a terra. Mas em Isaías, Jeremias, ela vai ser renovada, dizendo: Jesus vai vir, Jesus vai vir, Jesus vai vir, Jesus vai vir. Mas ela só vai ser cumprida em Mateus. Profecias têm camada. Pode passar o tempo, pode passar. Você, aleluia, vai viver a promessa de Deus. Mas e se eu morrer e não viver? Calma. Os seus filhos, os seus descendentes vão viver a profecia por causa de você. Por causa que a profecia, ela tem camada. Se você não viver, os seus descendentes, os filhos dos seus filhos, irão viver essa profecia. Amém? Meus irmãos, eu peço que você ore juntamente comigo. Soberano Deus e Altíssimo Pai, nós te louvamos por mais um vídeo concluído, falando da tua palavra, falando sobre a tua vinda ao mundo, o qual foi difícil, mas também o qual o Senhor foi corajoso. Ó Deus, nós te louvamos, te engrandecemos por tudo que o Senhor tem feito, que nós possamos esperar com fé e com coragem no Senhor. Nos dê força assim como o Senhor teve na face da terra. Nos dê coragem assim como o Senhor teve na face da terra. Nos ajude a todos os momentos. É o que nós te pedimos e te louvamos. Amém.